Olá, pessoal, boa noite. Então, estamos ao vivo. Estou aguardando o Everton chegar aqui no Instagram. Acontece o seguinte, pessoal, a partir de hoje eu vou transmitir as lives tanto no Instagram quanto no Facebook. Oi, Éder, tudo bem? Aí talvez eu converse com vocês do Instagram e do Facebook. O Helder, confirma para mim, por favor, se você está ouvindo bem aí do Facebook. O que acontece? Eu não me atentei porque hoje eu tenho um convidado na live. Então eu me esqueci disso e conectei no Facebook para publicá-la também, fazer o ao vivo também. Então talvez não dê para as pessoas do Facebook ouvirem, né? Mas vamos tentar. Deixa eu colocar o nome da live aqui. Só um minuto. Pessoal, então, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouco, né, sobre a questão das emoções, né, do controle das emoções em tempos de pandemia. E a gente tem um convidado super especial, que é o Dr. Everton, né, Menezes, ele é psicólogo aqui em Pará de Minas, ele vai entrar e vai falar um pouquinho sobre esse assunto pra gente. Acabou de entrar. Então, dizer para vocês, né, sejam todos muito bem-vindos, boa noite, essa live vai ficar salva. Se possível, vocês compartilhem com seus amigos, ok? Oi, Olá, boa tudo bem, noite, Fernanda? Boa tudo noite. bem? Você? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo, você me ouve bem? Sim, tá tranquilo. Deixa eu só ajustar aqui agora para ficar Tá. uma boa imagem aqui para nós. Tá? Uhum. Quero agradecer seu convite. Fiquei muito feliz em você ter lembrado que eu posso contribuir de uma forma aí para o seu trabalho, para a sua atuação e para aqueles que te acompanham também. Eu não tenho dúvida para aqueles que também acompanham o meu trabalho. Enfim, eu acredito que esse diálogo, né, em todas as esferas, não só da mente, mas do cuidado com o corpo, eu acredito que ele sempre é muito significativo e ele pode nos enriquecer muito. Fico agradecido, tá, Fernando, pelo seu convite. Uma gratidão muito grande. Que isso, eu que agradeço, né, assim, por você ter aceitado também, né? Então, foi um convite que eu já gostaria de fazer há algum tempo, mas em tempos de pandemia, eu acho que nada melhor do que agora, né, para falar um pouco. Uhum. Mas eu que te agradeço muito por ter aceito o convite e realmente é para enriquecer, né, um pouco mais para aqueles que me acompanham, para aqueles que te acompanham também, eu acho que tentar levar, né, tentar minimizar um pouco tudo isso que a gente está passando, Sim, sim. né? Deixa eu me apresentar aí para aqueles que te acompanham, né? Talvez muitos não Uhum. conheçam. Isso. É, eu sou psicólogo clínico há 10 anos. Tenho uma formação além da psicologia e uma pós-graduação em saúde mental e uma formação em hipnose ericksoniana e além de terapias integrativas de respiração pelo renascimento pela respiração e também na homeopatia. Então, eu acredito que a soma dessas formações me facilitaram muito a compreender um pouco também dessa dinâmica, muito daquilo que nós vamos conversar hoje, Fernanda. Uhum. Não só pelas emoções, mas as dificuldades que nós temos em lidar com os nossos sentimentos, com os nossos impulsos, né? Porque às vezes eu ouço muito, pode ser que você também nas suas práticas, é muito fácil falar, mas na hora da prática a gente tem um desafio que é superar essas nossas dificuldades e bloqueios, enfim, algo que nos restringe, né? Então, eu fico muito agradecido no sentido do convite, porque eu acredito que aquilo que a gente tem como experiência, tanto eu quanto você,
pode contribuir talvez com uma informação, com uma troca, com uma partilha aqui, das pessoas que vão estar, né, conversando com a gente aqui nesse bate-papo também. A gente abre espaço. Fico muito agradecido às pessoas que vão poder estar aqui com a gente e a gente espera poder, de fato, contribuir. Com certeza, é. E, né, hoje eu queria realmente pedir para o pessoal, né, que puderem compartilhar essa live com outras pessoas, justamente para o Everton cair. Vamos esperar ele entrar de novo. Deve ter acontecido algum problema. E aí, né, vocês compartilhem, por favor, nessa setinha aqui, para o pessoal que vocês conheçam, né, amigos ou quem esteja precisando. Eu acho que se a gente contribuir, né, que seja 1% para melhorar um pouco a questão emocional, né, as emoções nesse período já é bem válido, né? Vamos esperar que o Everton caiu. E aí a gente vai. Opa. Vamos lá. Teve um probleminha aí de conexão, né? Caiu. É. Vamos ver se a gente consegue, tá? Vamos lá. E aí, Everton, né? Eu solicitei que o pessoal me mandar perguntas, né? Para poder contribuir mesmo com essa live, para ajudar mesmo as pessoas, e aí algumas me enviaram, tá? Uma pessoa enviou que está, né, que eu perguntei qual que era a grande dúvida em relação às emoções, né, nesse período de pandemia, que as pessoas gostariam, né, assim. E aí uma das pessoas disse que está ansiosa demais e está comendo muito por conta disso. Você tem algo para falar sobre isso? O que que você acha, né, de essa ansiedade demais e acaba descontando na comida, né? Sim. Fernanda, um cuidado que a gente precisa tomar para definir, até para explicar às pessoas, é natural que nós temos alguns momentos que haverá reações físicas para que o nosso corpo, para que a nossa mente dê conta de algo que não está sendo suportável. Então, é comum que alimento seja uma dessas reações, ou seja, eu buscar no alimento a necessidade de compensar algum tipo de desconforto, de algo que é desfavorável, não só a questões emocionais, sentimentais, mas talvez por uma desregulação, o que nós chamamos também de uma descompensação. Porque senão as pessoas acham também e acreditam que a sua ansiedade para a comida esteja vinculada única e exclusivamente para contextos emocionais. É claro que é muito comum disso acontecer, mas às vezes as pessoas não fazem, talvez até uma avaliação nutricional, uma avaliação clínica, uma história pregressa de que algo já vinha descompensado, algo que já vinha disfuncional. Então, para poder responder talvez essa colocação, essa pergunta dessa pessoa, primeiro que é ter clareza isso para a pessoa, no sentido de que eu tenho hoje o hábito de avaliar clinicamente como está a minha saúde. Porque você sabe tão bem quanto eu, Fernanda, que uma descompensação, né, algo desregulado em hormônios, em metabolismo, em vários outros aspectos, pode gerar isso. Porque senão a gente acha que toda ansiedade gera compulsão alimentar. Né? Provavelmente você deve ter pacientes assim. Sim, às vezes chegam tão mal nutridos que não conseguem nem formar hormônios, né? Então a gente tem a formação hormonal, a base é nutricional. Então, às vezes, realmente, isso que você falou faz todo sentido. À medida que os pacientes chegam e melhoram a alimentação, eles falam, nossa, melhorei a ansiedade, eu melhorei um pouco a compulsão, porque se nutriu. Sim, então a gente precisa pensar se a ansiedade está numa primeira ordem ou se é essa desnutrição, essa falta de uma alimentação saudável que está descompensando o fator emocional. Eu vou dizer de uma experiência bem pessoal. Quando eu fico com fome, eu não me alimento adequadamente, eu fico irritado.
calado, Sim. mas eu fico irritado internamente. Então, não é porque eu estou ansioso, necessariamente dizer, o Everton é uma pessoa ansiosa. Não, porque eu já comecei a reconhecer o meu limite de quando eu preciso me alimentar, antes de precisar esperar eu ter fome, né? Uhum. Então, eu queria partir dessa explicação primeira por isso, porque hoje, infelizmente, às vezes a gente vai explicar, né, essa ansiedade em relação à alimentação, à compulsividade, mas a gente precisa saber até que ponto é algo clínico, é algo psíquico, emocional, ou é outra desregulação clínica. Uhum. Né? Se eu não dormir bem, se eu não estou com bons relacionamentos, se eu estou infeliz no meu trabalho, se eu estou com dívida, se eu estou com estresse, isso tudo gera uma ansiedade que vai gerar uma necessidade no meu organismo, no meu cérebro, no meu corpo, para poder compensar esse desconforto. Uhum. Então, o que eu sempre falo, às vezes, nos atendimentos e também nessas, não só nas lives, mas nas características e próprias que eu sou convidado nos espaços, é dê nome à sua ansiedade. Eu estou ansioso. Ansioso de quê? Antes Uhum. dessa live com você, é comum que eu tenha um pouco de ansiedade. Por quê? Por questões da tecnologia, por estar num bom lugar, para as pessoas nos ouvirem bem, para as pessoas entenderem melhor aquilo que a gente quer compartilhar. Então, gera um movimento que hoje as pessoas não querem sentir nada, sabe, Fernanda? Um cuidado que a gente tem que tomar sempre no nosso processo de amadurecimento na vida é, tá, eu estou ansioso. Por quê? Qual o motivo? Como? Em que ocasiões? Em que situações? Com quem? Que hora do dia? Que momento? Não, toda hora. Não, é impossível um ser humano estar ansioso toda hora, todo momento. Né? É Uhum. muito improvável substituir o impossível com o improvável. Né? Uhum. É o mínimo. Então, eu tenho ansiedade durante o dia. Hoje, durante o dia, eu tive ansiedade? Tive. Tá, mas não tem. O que você procura encontrar como forma de lidar com essa ansiedade? Eu preciso conhecer os meus limites. E aí eu preciso entender, eu estou com ansiedade em relação a quê? Porque eu preciso pagar uma conta, porque eu preciso ter uma reunião, ou porque eu vou ter uma reunião, ou porque eu preciso resolver a situação com meus filhos. Enfim, qual o motivo que me leva a descompensar o equilíbrio ali do bem-estar, do estar presente, como agora? Eu estou passando algumas informações, eu estou buscando na minha mente, no meu cognitivo, o que pode facilitar para as pessoas compreenderem que a emoção é um fator natural, próprio de todo ser humano. Eu não quero sentir ansiedade. Nós vamos passar por esses processos. E aí a gente está falando agora sobre essa questão, não só do momento de pandemia, a gente pode estender a ele. Talvez as pessoas já eram descompensadas emocionalmente nos seus impulsos antes de pandemia. Só que agora estão arrumando uma certa desculpa, porque agora só está ficando mais em casa. Né? Aqueles que podem, aqueles que de fato. Então, eu sempre prefiro pensar que como que eu me responsabilizo para as minhas ações, não só ações alimentares. Por mais que eu estou aqui com uma profissional da nutrição, especialista nisso, e assim como eu especialista no comportamento e no emocional do ser humano, nós precisamos entender também outros conteúdos fora desta. Tá, eu poderia vir aqui agora nessa live e falar, é só você fazer isso, isso e isso e vai resolver. Não vai resolver. Porque às vezes a gente fica se sabotando, às vezes a gente não se responsabiliza, porque eu não quero sair do meu trabalho, que eu estou infeliz no meu trabalho, eu estou infeliz no meu relacionamento, porque eu não consigo colocar limites na minha vida, porque eu tenho que abraçar o mundo, tenho que abraçar todo mundo, e de repente eu tenho que compensar tudo que eu quero fazer ou não fazer através de um prazer. E aí, alimento é uma das fontes, uma das melhores fontes de prazer, e você sabe disso. É por É, aí, entende? É mais ou menos isso que você lida também com seus sim, pacientes, não é isso? justamente. O que você falou, claro, de forma muito mais ampla e abrangente, né? Mas o que eu tento talvez buscar com os pacientes é justamente isso, é de reconhecer que ansiedade que é essa, né? Que o que você falou muito bem foi eu como antes de sentir fome. Então eu já tenho planejamento, planejar as refeições, isso que você falou, Sim,
prático. Então, se eu já tenho planejamento, não vai me dar aquela fome extrema para ficar irritado, igual você disse, nervoso, e querer comer outras coisas. Então, o planejar, né? Essa disciplina, ela é muito importante. E o reconhecer realmente, né? Isso que você falou é perfeito. As minhas experiências nesses anos de atendimento e conversando com outros profissionais, colegas, formações que a gente participa, eu percebo essa desconsideração, às vezes quase que um desprezo para aquilo que é próprio meu. E aí eu quero saber da vida de todo mundo, eu quero saber de tudo que as pessoas fazem, mas eu não reconheço o meu limite. Eu preciso reconhecer um limite do prazer, por exemplo, da atividade física. Eu, Everton, tenho um limite para o prazer que busco numa atividade física. E muitas vezes limitado, e eu preciso lutar com isso. E aí as pessoas querem. O que eu faço para não ficar ansioso e comer menos? Começa também, é uma dica, uma sugestão, muitas pessoas já fazem isso, mas não colocam em prática. Qual desculpa que você está arrumando? Qual desculpa que a gente está arrumando? A gente também fala muito entre alguns profissionais, que historinha que a gente fica contando. Ah, porque eu não dou conta. Mentira. Se for necessário para a sua sobrevivência, você vai dar conta. Porque isso ainda não se tornou ainda essencial. E aí algo que a gente não pode também, eu não posso deixar aqui de compartilhar nessa nossa troca, Fernanda, é que nós, seres humanos, muitos de nós não estamos reconhecendo o controle dos nossos impulsos, não só pela alimentação. Porém, um dos canais, como a gente está falando, mais fácil é a alimentação. Porque eu vou ali e vou fazer o que eu quero. Eu vou comer o que eu quero, a hora que eu quiser. Né? Eu não preciso, não há uma necessidade apenas de ingerir. Mas eu faço para lidar com o desprazer, muitas vezes. Né? Eu estou percebendo que nós não estamos adaptando bem às frustrações. Isso é próprio do ser humano e a gente não reforça esse músculo emocional. Eu gosto muito de falar, como eu aprendi há algum tempo, se eu considerar que as minhas emoções têm uma característica semelhante ao músculo, então, às vezes, eu estou tão fragilizado, o ser humano pode estar tão fragilizado porque ele não está fortalecendo esse músculo. E não fortalece músculo se não exercer aquele músculo. Não adianta eu querer ganhar músculo no peito, no bíceps, fazendo exercício com o pé. Então, eu preciso entender o limite dos meus impulsos, onde eu fico com uma desculpa, como eu falei, eu não me responsabilizo pelas minhas ações, porque de repente eu quero cuidar de tudo e de todos, eu não quero me aprimorar como sendo responsável pela minha saúde, e de repente eu não sei por que eu estou ansioso ou ansiosa. E aí eu não sei por que eu não consigo controlar os meus impulsos e eu como sem parar. Porque talvez a gente não está conseguindo colocar limite de não na nossa vida. Algo que é muito comum de acontecer em psicoterapia, Fernanda, é as pessoas com muita dificuldade de dizer não. Eu estou dizendo isso porque elas acham que elas têm que saber colocar não para alguém fora. Só que uma das propostas é essa que você acabou de apontar. Eu tenho que aprender a falar não para mim. Só que muitas vezes eu não quero receber esse limite. Eu gosto de receber limite. Isso não é prazeroso. Nosso cérebro não vai fazer uma leitura. Eu tenho uma criança, eu estou acompanhando diariamente o crescimento, obviamente, dela, e não é nada prazeroso para ela, para aquela mente ainda muito infantil, muito pequena, muito bebê, não é prazeroso para ela receber um não. Tirar da mão dela aquilo que ela não pode pegar, aquilo que ela vai mexer e vai machucar. Eu estou começando a construir na vida, na mente, na conexão neural dela, o limite. Só que, por que tem a ver isso? Nós não estamos sabendo reconhecer os nossos limites. A gente só reconhece quando a gente já está numa emergência, numa urgência. No fim do túnel. Sim, sim. Como alguns falam, né? No buraco mesmo, né? Infelizmente. Uma pena que, né, infelizmente mesmo, que as pessoas não procurem você, não procurem uma psicoterapia, não procurem um tratamento no sentido de manter o equilíbrio e não procurar na hora do desequilíbrio. Infelizmente, isso é próprio da nossa cultura.
é o que a nossa profissão trabalha, né? A prevenção, né? E assim, Sim, o que você falou foi muito bacana. Eu trabalho músculo, né? Eu trabalho bíceps, eu trabalho tríceps, que são, né, os músculos para que eles cresçam, ou que se sim. fortaleçam, mas eu não malho as emoções, né? Assim, entre aspas, É, em sim. cima disso foi muito E a gente bacana. quer uma resposta imediata, né? A gente quer uma. É muito comum, né? Ou seja, hoje nós estamos numa era de um automatismo, de uma rapidez, e está condicionando o nosso cérebro a isso. E aí para que a gente precisa falar isso tudo diante daquela primeira pergunta? A pessoa está muito ansiosa e comendo muito. Olha, precisa identificar que ansiedade é essa. Porque o alimento é apenas a ponta do iceberg, como a gente menciona sempre. A gente precisa saber o que está por trás da necessidade de você buscar o prazer pelo alimento. Tá, Uhum. talvez tem várias situações, aí tenho muita presença nesse sentido com as pessoas, onde quando a gente começa a provocar as pessoas a olharem aquilo que elas não gostam de olhar, elas tendem a fugir, a não querer trabalhar aquilo que elas precisam trabalhar. Né? É muito semelhante, eu vou fazer um paralelo, se eu estiver errado você pode me dizer, equivocado, é quando você sugere uma dieta, uma alimentação, uma rotina, uma disciplina, uma readequação, não uma proibição, uma reeducação alimentar, e as pessoas começam a negar. Elas sabem da importância disso, mas elas negam. Por quê? Porque isso não vai ser tão prazeroso. O cérebro não vai fazer uma leitura de prazer nesse sentido. Né? Então, diante desse cenário, você precisa falar alguma coisa? Não, não, pode continuar. Ok? Então, às vezes as pessoas não conseguem fazer essa leitura onde o que de fato eu estou precisando, necessitando identificar como a minha ansiedade, como sendo essa resposta. A ansiedade não é a resposta para nada, mas ela é a pergunta que a gente precisa fazer para tem alguma coisa fora do lugar. Ou eu estou me cobrando demais, eu estou me exigindo demais, eu acho que eu tenho que ser perfeito, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que salvar todo mundo, e aí a gente vai perdendo naturalmente a energia para conseguir equilibrar as nossas emoções. Sim, não, com certeza. Antes da próxima, né? Você queria Uhum. concluir mais alguma coisa? Não, é isso mesmo. Eu acredito que a gente completou aí, né? Ampliou um pouco apenas aquela pergunta dela. Tá. A Silvana disse, né, que está doida para fazer terapia novamente, porque ela está equilibrada, mas de vez em quando desequilibra, né? O jeito que ela falou. E é justamente isso, né? É o que você falou, não como procurar quando está realmente, né, no fundo do poço, mas procurar Sim, para se reestruturar, para se manter no equilíbrio, né, na verdade. sim, sim. Eu vejo que isso é essencial a começar a identificar que momento que os nossos impulsos eles são ativados. A gente tem, né, todo um mecanismo que ativa em alguns momentos a emoção, seja da alegria, da raiva, da tristeza. E a gente às vezes não percebe que isso é tão importante para a gente entender toda essa dinâmica da natureza humana. Eu sempre tenho falado isso muito nesses últimos meses. Eu não consigo pensar num ser humano que vai conseguir o seu processo de maturação, de maturidade emocional humana, se ele não se passar por um processo de autoconhecimento para entender os seus limites. Porque aquilo que eu vou exigir de você não é a mesma maneira que eu posso exigir de outra pessoa. Essa subjetividade ela precisa ser respeitada. E de repente a gente vai e entra numa rede social, participa de grupos com pessoas no cotidiano e a gente fica querendo modelar as pessoas, querendo ser igual a elas. Eu não tenho que querer ser igual às pessoas. Talvez eu não vou conseguir controlar uma determinada área da minha vida como aquela pessoa controla, porque o meu limite é diferente, o metabolismo é diferente, né? O modo de lidar. Então, assim como o metabolismo é diferente, tudo na nossa vida é diferente um do outro, a gente ainda fica querendo repetir, querer ser igual. Por que aquela pessoa dá conta e eu não dou conta? Nós damos conta de tudo, só que nós não exercitamos modos necessários, importantes para dar conta daquilo que a gente quer dar conta. Porque é uma pergunta que a gente precisa fazer: será que eu quero dar conta?
Será que eu quero aquilo mesmo? Será que é um desejo mesmo? E as consequências daquilo, né? Porque também tem consequências, talvez, né? Sim. O que ela almeja. E na maioria das vezes nós não queremos lidar com as consequências, com os resultados. Porque às vezes para mudar diante de um cenário da alimentação, de lidar com as emoções, nesse momento, nós não precisamos restringir apenas as alimentações, mas os nossos próprios comportamentos. A gente quer ter uma vida diferente, mas a gente faz a mesma coisa. E a gente não pergunta por que eu faço as mesmas coisas. Quando meus pais, a minha mãe me ensinou uma fé, uma religião, desenvolvendo a minha espiritualidade, eu acreditava no Papai do Céu. Era a forma que eu entendia o Criador, mas é a forma infantil que eu entendia da criação, de Deus, como nós chamamos, quem acredita. E agora, enquanto jovem adulto que somos, eu não vou mais acreditar no Papai do Céu. Eu vou dar uma nova roupagem, um novo modo amadurecido de entender Deus como Criador do universo, mas não mais como aquele papaizinho do céu. Como talvez ele vai olhar para mim e aí nós, enquanto crianças, se você fazer isso, o Papai do Céu vai te castigar, vai ficar triste. Olha como que a gente vai embutindo dentro da nossa mente situações para depois, quando a gente se tornar jovem adulto, começar a ter comportamentos para necessidade, para suprir um prazer, porque antes a gente era reprimido, porque antes não podia. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente cresce, a gente amadurece, ou pelo menos busca um amadurecimento, ou deseja um amadurecimento, só que a nossa mentalidade, os conteúdos, as crenças que nós trazemos para a nossa mente, muitas vezes não amadurecem. É como se estivesse comendo papinha até hoje. É como se a gente quer ter uma vida de maturidade emocional, de inteligência emocional, mas a gente não quer receber o alimento necessário para desenvolver e descobrir as necessidades que a nova inteligência emocional que eu preciso não é a mesma inteligência emocional que uma criança tem. Ela tem uma inteligência, claro que tem, mas ela não tem uma emoção madura. E muitas vezes a gente está aí lidando com pessoas de 20, 18, 25, 30 anos que não está dando conta de situações que aparentemente seriam situações naturais de serem lidadas na vida. Muito, isso acontece muito, né? E a Silvana disse, né, que você é sensacional, excelente profissional. Obrigado, Silvana. Ela Obrigado. disse também que a ansiedade é o sofrimento do futuro. Será isso? Alguém disse que a ansiedade é o sofrimento do futuro? Isso, a mesma pessoa, a Silvana. Sim, mas me faz pensar pela minha linha de atendimento que talvez o sofrimento do futuro é as pessoas não saberem de fato quem elas são. Descobrir verdadeiramente a identidade delas, o propósito delas, a missão delas, a necessidade, aquilo que elas podem ser nesse mundo. E naturalmente, claro que pode, sim, tem uma estatística que diz que nós estamos numa década que vai aumentar significativamente, né? Doutor André, eu vi ele entrando, eu não sei se ele continua participando, um psiquiatra que eu admiro muito, e ele pode dizer isso com muito mais propriedade. Mas nós estamos entrando numa década que a proporção é muito maior de pessoas em estados depressivos. Mas se nós entendermos de fato que essas pessoas também estão fazendo as mesmas coisas há anos, estão ressentindo, estão magoadas, estão com dificuldade de lidar, de relacionar, de desenvolver uma inteligência emocional, naturalmente o resultado vai ser uma vida de ansiedade, uma vida de depressão, né? Querer mudar sem fazer um movimento, sinto muito, mas a gente vai ficar no mesmo lugar. Uhum, justamente. E aí, outra pergunta que foi enviada, né? O que eu perguntei, o que o pessoal estava sentindo também nesse momento de pandemia. Outra pessoa disse que está com angústia, medo e tristeza. Assim, é comum, né? Ele estar triste, com medo, por uma situação que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Todo cenário diante do imprevisível gera interno, na nossa mente, um desconforto, uma incerteza.
Diante de uma incerteza, algumas consequências, alguns resultados, alguns movimentos internos e que externaliza, e muitas vezes as pessoas não conseguem lidar, é essa angústia. Porque a gente gosta, nós seres humanos, é muito mais seguro para nós o que é previsível. Muito mais. Qualquer tipo de relação, eu sei o que vai acontecer, como vai acontecer, da maneira que vai acontecer, a hora que vai acontecer, do jeito que tem que acontecer, a gente vai modelando, é como se a gente colocasse num formato, entende? E aí essa angústia, essa tristeza, o que mais que ela diz? É o medo, né? Então, ou seja, porque a pessoa está sem controle de tudo aquilo que está acontecendo. Começa a perceber, as pessoas que estão sob controle, talvez por trás de tudo isso, é comum de identificarmos pessoas inseguras. E um fato que também a gente não pode desconsiderar é porque diante de um cenário de adoecimento, né, que tem toda uma doença, de risco, tudo isso que estamos observando, vendo pessoas de fato morrerem, né, não é uma situação fantasiosa, ela é real. Nós não estamos também desenvolvendo internamente a, a facilitando o lidar com as perdas. Eu não estou dizendo no sentido de aprovar ou não aprovar, mas todo tipo de perda, em qualquer sentido, e principalmente nós estamos diante de uma doença que nos coloca em risco a vida. E como nós não temos o hábito de conversar, de lidar, de amadurecer, de entender a dinâmica da existência da vida, e aqui eu não estou dizendo que a única certeza da vida é a morte. Ok? A gente sabe dessa certeza. Mas mesmo assim, quando a gente se depara com ela, a gente quer fugir dela. A gente quer negar ela. Entende? Então, isso também pode nos angustiar, porque a gente também não está preparado para perder. Independente que seja com essa doença, com esse adoecimento, em qualquer das condições, nós não tivemos, nem sempre, nem todos, tivemos o aprendizado adequado e coerente com aquilo que nós precisamos, não é perder, é abrir mão, desapegar. E aí é muito mais fácil a gente mandar e dar a condição à nossa mente de que eu perdi aquilo, eu perdi aquela situação, eu perdi o meu trabalho, eu perdi aquele relacionamento, eu perdi um filho, eu perdi. E tem situações na vida que nós deveríamos equilibrar a partir daquilo que nós, talvez, precisamos abrir mão. Precisamos desapegar, porque tem lá todo um contexto, nossa infância, que a psicologia do desenvolvimento vai estudar, vamos ver um caso aqui agora, em relação às características da formação da nossa personalidade, dos nossos apegos. Né? O quanto que é difícil perder um relacionamento de amizade, de namoro, de casamento, de parceria. Né? O quanto que é difícil, não é agradável. Porque muitas vezes um ou outro, ou os dois, tem uma dificuldade ali já de lidar com as características próprias de rupturas. E interessante, né? O primeiro ato, quando nós saímos do útero da nossa mãe, nós não lembramos conscientemente, mas já está registrado na nossa mente que foi necessária uma ruptura física. Só que internamente nós não amadurecemos a necessidade de psiquicamente fazer essa ruptura saudável. Porque a criança ela não tinha controle, né? Eu fui lá, fui tirado do útero da minha mãe, foi os profissionais que fizeram essa ruptura necessária, importante. E na hora de nós crescermos, desenvolvermos outros aspectos da vida, enquanto adolescente, jovem, adultos, no momento que a gente precisa romper situações que já não nos faz bem, a gente prefere ficar assim, né? Bem grudado. Por quê? Porque a gente tem muito apego, e aí tem a ver com o nosso ego, né? Eu não quero perder, é meu. E na verdade, nem a nossa própria vida a gente está conseguindo conduzir, a gente quer apegar a vida do outro. Estranho isso, né? Eu acho isso muito estranho. Próprio da existência humana, da relação humana, mas eu acho isso muito estranho. Né? É necessário cuidar e trabalhar isso. E assim, engraçado, eu não sei se a gente pode até relacionar isso com a questão até alimentar mesmo, né? Porque eu quero ter um resultado, eu quero emagrecer, eu quero reduzir exames, eu quero melhorar a minha massa, mas eu não quero perder,
talvez aquele hábito ruim, né? Eu não quero perder minha Isso. cerveja no final de semana, eu não quero perder minha fritura, eu não quero perder meu sanduíche, eu não quero perder minha pizza. Uhum. Não sei se dá para fazer essa relação. Muito, muito. Eu só quero ganhar. Eu quero perder o quilo, né? Eu quero perder o peso. Ok, ótimo. É, mas qual é a relação? Qual que é o paralelo que, assim como eu quero perder, eu preciso abrir mão. Eu preciso deixar. Eu preciso desapegar. Eu quero perder, mas eu não quero desapegar. E aí a mente, ela entra num processo de confronto, de enfrentamento, como se fosse de um desencontro de informação. Porque você manda para uma área do seu cérebro que você quer perder. Mas tem uma outra área do cérebro que é prazerosa, porque isso aqui futuramente que é prazeroso. Não é imediato, não é assim. Né? Né? E aí é um processo. Infelizmente, nós, por algum motivo, e aqui eu sou um dos principais interessados, porque também acompanho vários casos nesse sentido, o quanto que nós temos dificuldade de aprender a lidar com os processos da vida. Se a natureza nos mostra isso, se os animais nos mostram isso, e a nossa natureza é dessa forma, só que aí vem nós, muitas vezes, cabeça dura, muitas vezes imaturos, irresponsáveis, vitimistas, arrumando desculpa para tudo, e tudo que acontece na minha vida é culpa do meu pai, da minha mãe, é de Deus, é de tudo, é de todos, menos da minha responsabilidade. Eu não tenho responsabilidade, infelizmente, tem muitos, né? Agora é culpa do governo, é culpa disso, é culpa da doença, é culpa... Nada é culpa, ou desculpa, tudo é desculpa. Porque tem pessoas que conseguem mudar e evoluir a partir do momento que elas começam a perceber. Eu preciso dar conta disso abrindo mão de outra situação. Né? Às vezes, até mesmo por uma mudança, talvez, de alimentação, Fernanda, me fez pensar que talvez eu vou precisar abrir mão por um tempo de algumas relações de amizades. Porque não é culpa delas, mas porque eu preciso colocar um limite. Olha, por um tempo eu vou precisar me afastar. Às vezes eu preciso falar lá com a minha família, com a minha esposa, falar, olha, hoje eu preciso de um tempo maior no trabalho porque eu preciso me dedicar por essa situação. Eu estou abrindo mão de um tempo com pessoas que eu amo porque eu preciso também dedicar temporariamente para algo que é importante para mim. Mas eu não estou dizendo que aquilo que eu estou abrindo mão não é importante. E às vezes eu preciso abrir mão de situações que não é importante e eu não faço um esforço para abrir mão, porque às vezes, né, eu já tive a oportunidade, às vezes, de acompanhar alguns casos. Ah, mas é porque aquela pessoa não me ajuda. Olha as dependências que nós criamos. Ah, mas meu marido não me ajuda, minha esposa não me ajuda, meu namorado não me ajuda, ele me chama para comer isso, porque de você não consegue colocar limite? Se você não consegue colocar limite em você, o outro não é obrigado a colocar limite em você. Né? Ninguém é obrigado. Quem nos deu a condição de limite foram os nossos pais. Só que depois da nossa liberdade, autonomia e pelo menos independência de vida, cronologicamente falando, porque diz que depois dos 18 anos a gente tem essa independência, mas tem muitas pessoas de 30, de 40, de 50 que é preso até hoje. Né? Então, que independência é essa que a gente está querendo dizer? Né? E está lá preso a um passado, preso a uma situação, porque eu nunca consegui colocar limite, e agora o que eu faço? Cuida de você, responsabiliza por suas ações, para de remoer, de ressentir. Né? Eu faço sempre um paralelo, Fernanda, com uma situação trágica que aconteceu há 1 ano e 3 meses, né, no nosso Brasil, aqui tão próximo, que foi o rompimento da barragem. Né, daquelas barragens, não só enfim, em Torres e Mariana e aqui em Brumadinho. Aquilo que a gente vai guardando, que vai criando como se fosse uma barragem, vai trazer as mesmas consequências daquilo que passou. Foi algo trágico. E aí, de repente, a gente está guardando, como se fosse uma barragem, e aí, de repente, quando ela rompe, e a gente fica querendo encontrar os culpados. E depois que já rompeu, não adianta mais. Então, vamos evitar a criar essas barragens. E aí, como assim? Como que a gente para de criar essas barragens? Ressignificando muito da nossa história. De ficar olhando e nomeando quem são os culpados. Eu não mais nomeio os culpados. Nós precisamos nomear os responsáveis. Minha mãe e meu pai foi responsável para a minha formação? Foi.
Muito obrigado, sou grato a vocês. Só que agora quem é responsável para minha reeducação emocional sou eu. Sou grato aos valores que vocês me deram, aos princípios. Ah, mas você faz igual seu pai, você faz igual sua mãe, eu faço igual... Tem muita gente que fala isso, né? Muito comum. Ser igualzinho seu pai, ser igualzinho. Eu não tenho que ser igual a ninguém. Eu tenho que ser eu. Eu tenho que trazer deles aquilo que é importante. Eu tenho que... Ah, minha mãe era muito ansiosa. Meu pai era muito ansioso. Minha família é muito rígida. Minha mãe me cobrava muito. Que bom. Que bom que ela te cobrou. Fez você começar agora a repensar aquilo que você vai poder trazer de bom dessa cobrança. Só que não, a gente tende a trazer sempre características de cobrança. De encontrar as desculpas. Uhum. É uma das questões que eu penso. E não querem gastar tempo, né? É tudo muito imediato, né? Então, isso que você falou anteriormente, né? Do abrir mão de coisas, vai levar tempo, né? Nada vai ser com minutos, né? São prazos de talvez meses ou anos. Sim, sim. E essa impaciência, né? Eu percebo que o que tem acontecido é uma impaciência para o processo que precisa acontecer e de repente a gente quer imediato, né? E infelizmente isso não vai acontecer dessa forma, não vai acontecer dessa maneira e a gente precisa de fato, o que hoje muito temos ouvido, é pagar o preço no sentido de que eu vou me comprometer a criar uma nova realidade para a minha vida, né? Vários autores, várias pessoas têm trabalhado muito nesse sentido. Por quê? Porque às vezes a gente quer que queiramos, né, desejamos que a gente possa ter uma nova realidade, mas até agora a gente não colocou nem no rascunho, a gente ficou só aqui, né? Eu fico pensando que se eu levar um projeto, se eu desejar um projeto de uma casa para um arquiteto, ele vai precisar me mostrar no desenho. E para depois aquilo se concretizar. Depois que materializa. Então não adianta a gente também, vocês estão falando, a gente está falando sobre isso, e aí, na prática? Começou a construir aqui, coloca no papel, começa a rascunhar, começa a escrever de fato, para o seu cérebro começar a perceber e absorver que realidade que você quer construir. Um arquiteto não vai te dar uma casa apenas falando, ele vai te dar desenho, ele vai te dar em 3D. Só que depois também não adianta você ficar com a casa apenas em 3D. Ele vai ter que trazer todo um recurso que você vai precisar adquirir para você bancar um preço às vezes altíssimo para ter todo o material para você construir a casa dos seus sonhos. Não é assim que a gente faz? É assim que a gente faz. Só que não, a gente quer mudar, a gente quer uma vida nova, quer fazer tudo diferente, quer ganhar mais dinheiro, não quer passar por esses perrengues, mas fica tudo aqui. Fica tudo aqui. Se o meu pai e minha mãe quisessem ter um filho e ficasse apenas pensando, eu não estaria aqui agora, nem você, ninguém estaria aqui. Mas precisou ter um ato, uma relação sexual. Precisou ter um movimento, precisou ter hormônio, precisou ter desejo, precisou ter um processo de crescimento natal, pré-natal, precisou ter vários. E aí, de repente, a gente quer... Pode falar. Tempo, né? Precisou de tempo. Tempo, precisou de ação. Precisou, eu aprendi isso muito, né? Sou muito grato ao meu amigo Demetrios, que eu tive a oportunidade também de perceber o quanto que seria importante eu ler o livro O Poder da Ação e o quanto que, de fato, às vezes a gente quer muito, mas a gente não quer agir em nada. Ah, eu quero ganhar dinheiro, quero ganhar mais dinheiro. Ah, não, a gente tem o que dá para sobreviver. Peraí, se eu estiver ganhando mais dinheiro, eu vou poder ajudar muito mais pessoas. Por que não? Eu não estou dizendo que a gente tem que ser ganancioso, invejoso. Eu estou dizendo que a gente pode ter ambição. Eu quero ser um melhor profissional todos os dias. Por que não? Quem falou? Por que eu não posso ser? Quem falou que eu não posso? Eu não estou competindo, pelo contrário, eu quero que meus amigos, pessoas que estão aqui à minha volta, parceiros, cresçam e sejam melhor do que eu. Por que não? Por que eles não podem ser melhor? Por que eu não posso? Eu não estou falando melhor do que alguém. Não é uma lógica de competição. Porque desde pequeno, desde adolescente, às vezes, isso aqui é como se fosse um jogo. Eu não estou nesse jogo. Eu estou no jogo que eu quero ganhar. Ganhar para quê? Para que eu possa contribuir para que as pessoas possam fazer diferente. Ou seja, interessante, recentemente eu vendo o meu professor numa live, professor de hipnose, ele é americano,
Stephen ou Adler, ele dizia o que precisamos, né, eu vou traduzir das minhas palavras, mas a minha modo de interpretar foi da seguinte forma: o que fazemos para ganhar a medalha de ouro na Olimpíada da nossa vida? Um atleta que quer ganhar a medalha de ouro, ele não treina um dia. Ele não pensa, eu quero ganhar uma medalha de ouro. Ele vai lá e treina muito, muito, muito. Ele abre mão de muitas coisas, senão ele não vai ganhar a medalha de ouro. Ele vai ficar em último lugar. Às vezes ele nem vai disputar, às vezes ele nem vai entrar na seletiva. Entende? Aí de repente a gente quer... Nossa medalha de ouro, né? O que você almeja, o que você busca? Sim, por que não? Isso é querer ser mais do que... Não, não é a ideia. Eu não estou trabalhando aqui a crença de que para a gente desenvolver uma inteligência emocional, a gente precisa passar por cima do outro. Não é isso. A gente precisa desconstruir essa crença. Com pouco, tá bom sobreviver. Ok, fica nessa vidinha. Ok, qual o problema de ficar nessa vidinha mais ou menos? Comendo o que você está comendo, bebendo o que você está bebendo, nenhum problema. Mas arque com os resultados. A gente sempre tem algo que quer melhorar, né? Então, o que você falou, né? O agir, ele faz total diferença, porque você quer melhorar, mas não quer agir, então talvez essa melhora nunca venha, né? É melhor agir e não querer melhorar. Porque a ação vai ter uma mudança, vai ter uma melhora. Né? E isso, muitas vezes, num processo neurocognitivo, a gente não consegue interpretar bem isso. Então, e às vezes a gente está diante de um cenário, né? Eu aprendi isso muito com uma amiga, quando ela fala, olha, a gente tem a vida que a gente merece, né? Um autor fala sobre isso, e aí eu aprendi isso com ela também. E aí a gente vai ter o corpo que a gente merece, os relacionamentos que a gente merece. Mas será que eu tenho que ter essa vida? Faça diferente para você ter. E eu não estou falando que tem que terminar relacionamentos, sair de trabalhos. Eu estou dizendo que faça algo diferente no trabalho. E aí, de repente, a gente se depara com aquelas pessoas que fazem sempre as mesmas coisas. Elas nunca fazem mais. Elas nunca fazem mais do que elas pedem. Elas querem aumento. Elas querem ganhar mais. Elas querem sucesso. Elas nunca fazem 1% a mais do que pedem a elas. E elas querem serem reconhecidas. Entende? E isso tudo atribui, eu estou dizendo tudo isso, por quê? Porque isso muitas vezes é um déficit de inteligência emocional. Porque a gente fica copiando demais, reproduzindo demais, mas a gente mesmo não identifica de fato o que é a nossa identidade. Né? É fácil? Não. É difícil? Não, é um desafio. Eu prefiro falar que não é fácil, não é difícil, mas é um desafio. Se eu quero ganhar a medalha de ouro, se eu quero ganhar ou seja, se eu não quero passar aqui apenas por passar, então eu preciso fazer alguma coisa diferente daquilo que as pessoas não fazem. Quando eu escolhi a psicologia, eu não quis ser mais um psicólogo. Não quis ser número. Não quero ser mais um número. Ok. E aí eu vou ter que arcar com as consequências dessa minha escolha. E os resultados eles podem ou não acontecer, mas de acordo com os nossos esforços. Não vale a pena ser mais um. E aí, de repente, nós estamos com muita dificuldade de lidar com as nossas emoções. Por quê? Porque a gente é mais um na multidão, onde, às vezes, nós precisamos de medicação. Mas muitas vezes a gente tem as pessoas que não usam a medicação porque elas não querem ir à luta e enfrentar o desafio. Deixa eu só te cortar. A Ana Maria disse que o som não está legível ou só com ela. Aí outras pessoas disseram, né, que está bom, então acredito que seja só ela mesma. Depois, se alguém tiver, né, não tiver com dificuldade de ouvir, avisa. A Cíntia, acho que o ponto é esse. A maioria das pessoas estão perdidas sem saber o que almejam, né? Não sabe nem o que almejam, né? Sabe, aproveitando só essa colocação, então, você está me ouvindo bem quando eu falo? Eu ouço, normal. Ok. Eu não sei onde que eu quero chegar. Então, descubra onde você não quer chegar. Isso pode ser um bom caminho. Eu não quero
eu quero um relacionamento, eu não sei o que eu faço na minha vida. Comece a escrever o que você não quer, então. Seu cérebro entender que aquilo você vai abrir mão. Quando eu estou diante vamos aproveitar aí o momento que é com a nutricionista. Eu estou diante de um cardápio, diante de um cenário, um restaurante que tem inúmeras opções, dezenas de opções para me alimentar quando eu vou no restaurante. Muito comum para as pessoas que frequentam, né? Diante de vários alimentos, eu coloco todos? Não. Eu coloco aqueles que eu quero. Aqueles que eu gosto. Aqueles que fazem bem para minha saúde. E às vezes na vida pode ser dessa forma. A gente tem inúmeras possibilidades, inúmeros trabalhos, inúmeros recursos, inúmeros relacionamentos. Eu escolho o que eu quero para colocar dentro da minha vida. Então eu fiz esse paralelo que tem tudo a ver com a sua profissão. Não é diferente, mas aí a gente às vezes aceita qualquer tipo de alimento. A gente, desculpa a expressão, mas a gente aceita qualquer merda. É isso que a gente está... Mas diante de um prato, muitas vezes a gente não tem nem essa capacidade de perceber. Eu não preciso dessa quantidade, eu não preciso de fazer volume. Eu preciso de qualidade. Eu preciso de algo que me faz bem. Eu preciso de algo que me traz uma saúde, uma qualidade, que vai fazer uma boa digestão. Se eu já sei que o meu organismo não tem uma boa digestão, então, para essas pessoas, eu preciso saber o que eu quero colocar para dentro do meu corpo. Quando eu tive num treinamento Protagon com o Endo Carvalho, eu não sabia dessa analogia, eu adorei essa analogia. Eu levo ela muito para minha vida hoje. No veículo, eu não coloco leite, eu não coloco refrigerante para ele funcionar. Eu não coloco bebida. Eu coloco álcool, etanol, gasolina, eu coloco combustível. Eu não estou falando que eu sou contrário a isso, eu só estou dizendo que cada corpo, cada veículo, cada motor precisa de um tipo de combustível. E aí, de repente, eu não sei por que eu estou sem energia, sem força, desanimado, depressivo, triste, para baixo, porque eu não estou, talvez, alimentando adequadamente. Porque as minhas emoções, eu fico só vendo a vida das pessoas, preocupado com a vida das pessoas. Quantas pessoas que morreram de Covid. E isso não vai mudar o meu emocional, vai atrapalhar o meu emocional. Piorar. E talvez essa individualidade, né? As pessoas não se nutrem, né? Não conseguem alimentar para se nutrir. Você falou, né, de o combustível certo para aquela pessoa, porque talvez ela esteja usando o combustível errado. Não porque ela talvez desconheça, né, aquilo que é melhor para ela, mas o alimento ele faz justamente esse papel de nutrir, de te dar energia e te fazer, né, viver a sua plenitude mesmo. Claro que as emoções vão andar junto, mas é até um trabalho conjunto, né? Eu trabalhar emoções e trabalhar a alimentação. Porque se eu não estiver nutrido, talvez eu não controle emoções. E se eu não estiver bem emocionalmente, talvez eu não consiga me nutrir, né? Verdade. E aí, a gente está falando de alimentação, mas até mesmo do conteúdo que a gente vê, do conteúdo que a gente ouve, das relações que a gente tem. Porque muitas vezes a gente falou aqui do alimento propriamente dito, mas daquilo que também a gente está alimentando. Determinados programas que a gente tem continuamente visto, naturalmente vai levar para o nosso processo psíquico, emocional, situações que talvez não vai desenvolver essa inteligência. Por que não vai desenvolver inteligência? Porque não é um programa, não é talvez algo que nos faz ter reflexões, ter questionamentos, e a gente vai aceitando. É como se a gente estivesse comendo. E a gente deixa o organismo... Então, determinados programas, e aqui eu não quero dizer nomes, mas alguns dos programas de aula, dos nossos hábitos, de leituras, de redes sociais, muitas vezes, nós precisamos começar por aí, a filtrar a partir daí. Porque se eu começo a colocar limite numa rede social, opa, já é um bom sinal. Que limite é esse? Diminua o número dos seguidores, porque você vai começar a ver menos a vida das pessoas. Começa a ver vida das pessoas, acompanhar a vida das pessoas que você quer inspirar, que faz sentido para você, que te faz bem. Não que faz você. Olha o que a pessoa está fazendo. Onde que ela está? Ela está só se exibindo. Olha o que ela está fazendo. Olha a roupa que ela está.
Que isso muda na nossa inteligência emocional? Nada. Pelo contrário. Nada. Né? Limpar, né? Nos traz, Limpar a rede social é nos muito bom. diminui a nossa estima, né? Nossa autoestima vai lá pro chão. E aí eu não sou, eu sou isso, eu sou feio, eu sou feio, eu sou gordo, eu não dou conta, olha o que ela tem. A gente começa internamente a estabelecer uma inveja, só que a gente não fala que é inveja. Né? A Não. gente fala que é inveja boa, né? Nossa, como é que aquela pessoa deu conta? E aí, de repente, está depressiva, ansiosa, comendo muito. Por quê? Porque aquilo foi desprazeroso, porque a gente só vê cenários externos como se fossem ideais. Não, eu não sou um profissional ideal. Eu tenho muito a aprender, muito a evoluir, muito a crescer. Eu não sou um pai ideal e nunca vou ser. Mas a gente vai lapidando, a gente vai podando, a gente vai recebendo críticas. E aí, de repente, a gente precisa nomear uma, duas pessoas ou três. Olha, você vai ser aquela pessoa que é minha grande amiga, meu grande amigo, mas é aquela pessoa que vai me criticar. A gente não gosta de crítica. Por que isso? Por que eu estou falando isso? Porque isso nos ajuda a desenvolver o nosso emocional, para lidar com situações de pessoas que criticam, que falam, olha, você precisa melhorar, você precisa fazer diferente. Você precisa fazer dessa forma. Não estou falando que a outra pessoa sabe o certo, mas tem uma forma diferente de pensar. E às vezes a gente tem dificuldade de acolher. E a gente acha que a gente respeita as diferenças. Mentira. Muitas vezes a gente não tem facilidade de respeitar as diferenças. Vou ter que te cortar. Tá? É porque faltam só 4 minutos. Ah, E ok. assim, passa muito rápido, né? E tem algumas pessoas que falaram algumas coisas. Ana Maria, mudar é muito difícil, queremos, mas parece que algo nos trava, né? Ela disse. Uhum. A Cíntia diz colocar-se como próprio autor de nossas vidas, né? A Paula diz, falou tudo, Everton. A Cristina, você colhe o que você planta. Então, a Natália, passando a quarentena com a minha mãe na minha casa, zero privacidade, sem saber o que fazer. Ana Maria, mas é importante ter boas emoções. Tá. Gente, então, né? Acredito que não A gente vai ter outra oportunidade, né, de outras, quem sabe, né? isso, com certeza, né? Então, assim, faltam agora 3 minutinhos. Realmente eu gostaria muito de te agradecer, enriqueceu muito para mim, acredito que tenha enriquecido muito para as pessoas que estejam assistindo. Tem 20 pessoas aqui, é incrível, né? Então, assim, muito, muito bacana. Te agradeço muito, enriqueceu demais e quero sim fazer outras. Então, gostaria que você deixasse seu recado, né? Falar também o que você quiser, né? De Eu recadinho. quero transmitir aqui a minha gratidão. A gente não se conhece pessoalmente ainda, né? Não, Mas eu tenho excelentes referências suas, Fernanda. Eu estou muito grato de você ter confiado em poder aqui contribuir, né? tá bem? Nós termos encontrado aqui uma forma de debate, de conversa, de algo que nos acrescenta, né? Eu não tenho dúvida que quando a gente tem essa troca, eu também aprendo muito. Eu encontrei na live uma forma de poder estender aquilo que eu acredito que pode auxiliar no processo de autoconhecimento das pessoas. Então, quero agradecer a todos que estão aqui nesse momento e que também passaram por aqui, mesmo que foi para ver o que a gente está falando. A gente é grato a essas pessoas. E como você disse, você vai deixar gravado, depois eu também quero ir lá ver novamente para ver onde que eu preciso melhorar. Acho que isso nos ajuda, né? Então, de coração, tá? Muito obrigado mais uma vez às pessoas que participaram e que, para que nós possamos controlar bem as nossas emoções, não apenas na pandemia, uma sugestão é: se conheça o suficiente para que você tenha o amor incrível por você mesmo. Naturalmente, você vai ter um amor incrível por as outras pessoas. Isso é questão de coerência, de honestidade, de transparência. Ah, Tá? fantástico. Muitíssimo obrigada. As pessoas estão Eu que agradecendo, agradeço muito também. estão parabenizando. Então, acredito que tenha, né, atingido bastante, né, pessoas e 1% que a gente conseguir ajudar, a gente fica muito feliz, né? Nós Muito, ficamos. muito. Então, assim, É, essa live vai ficar salva caso alguém assista, né, depois. Então, e caso tenha ficado alguma questão, né, acredito que o Everton esteja à disposição para responder e eu também, né, caso queiram mandar. E é isso. Muito, muito, muito obrigada. E ok. aí, Tenha uma boa noite, um bom feriado para todos, né?
Que Deus Isso, possa nos abençoar para que a gente possa cada vez mais termos pessoas melhores. isso Tá bom? mesmo. Muito Tá? obrigada. Tchau, Nada. Fica com Deus. pessoal. Com Deus. Tchauzinho. Tchau.